Boa noite, galera. Como vocês estão? Parece que houve uma briga entre duas figuras importantes do PSL, que é o Eduardo Bolsonaro, Major Olímpio e a Joyce Hasselmann. Divergências são algo natural que acontece entre os seres humanos. Ninguém é unânime o tempo todo e muitas rusgas acontecem em uma equipe. Mas é muito preocupante porque de um governo que já vai começar daqui a um mês, menos de um mês, e já está tendo essas rupturas, essas picuinhas entre esses entes, nesse momento que tem que ter uma unidade. Mostrando essa fragilidade dessa unidade, vira munição para os seus adversários políticos. E isso é muito preocupante. Primeiro, não entrando no mérito do contexto da briga entre a Joyce, o Eduardo e o Major Olímpio, mas foi vazado um print. Por que esse print foi vazado? A quem interessa que esse print seja vazado? Se, por exemplo, vocês acham que o pessoal do PT, do PSOL, do PCdoB, do PSDB não brigam, pode até brigar, pode ter um arranca-rabo muito maior que esse, mas por que ninguém sabe? Eles não ficam vazando. Dizem que tem gente do PT ali que se odeia, mas ninguém fica sabendo. Agora, parece muito pueril da parte do pessoal do PSL printar um conteúdo que é de pessoas que estão ali se articulando, e isso se torna-se público. Olha o quanto que isso é preocupante. Olha o quanto que isso é grave. Vocês estão tratando de algo e tem alguém vazando esse print. Eu acho até que esse tipo de coisa não deveria ser nem vazado se é vazado pelo WhatsApp, já é algo assim, poxa, não quer dizer que pode ter alguém ali mal intencionado que pode dar informações a outras pessoas que paguem por essa informação, por exemplo. Se encontrarem alguma coisa que pode ser útil a algum grupo, alguém está vazando. E essa articulação, de certa forma, é ruim, essa falta de articulação. É boa no sentido, se esse povo é desunido, não vão. Um esquema de corrupção lá, mensalão já vai ser mais complicado, se eles não se entendem, mas dependendo do contexto, isso é muito ruim. Todo mundo apostou a ficha no Bolsonaro, enquanto o Bolsonaro vai precisar dessas pessoas, e essas pessoas estão brigando. Estão parecendo crianças de quinta série. Tá aqui, a Joyce tem as falhas dela. Ela tem um lado que não é bom. Parece que tem parece que subiu um pouco a cabeça dela, esse deslumbre dela ser uma deputada bastante votada e tal. Então isso tem que trabalhar um pouco nisso nela, mas ela tem inúmeras qualidades. Isso ninguém pode negar. Ela não chegou onde chegou à toa, não. E ela trilhou um caminho até agora, mas se ela se deixar levar por uma certa vaidade e essa coisa dela puxar muito o saco do Dória, muito passar pano muito para Dória, João Dória, você não acha que o João Dória daqui em 2022 não vai se lançar candidato a presidente? Vocês não acham que você acha que ele vai se contentar só como governador? O cara começou como prefeito, largou a prefeitura na metade do mandato para se tornar governador. O pessoal de São Paulo votou nele porque ou era ele ou o Major Olímpio. Major Olímpio não, desculpa, Márcio França, né? O Major Olímpio mesmo apoiou o Márcio França, cara. Márcio França estava apoiando o PT. Aquela coisa de por que por exemplo, o pessoal do PSL votou no Dória. Porque o outro candidato naquele estado era apoiado pelo Haddad, apoiado pelo PT, PSB. PSB é uma linha de partido de esquerda. E dizem que o Major Olímpio é esquerdista, o cara era afiliado do PDT. Ele é da direita canhota.
Ele não é. Ele tem algumas ideias esquerdistas, sim, das coisas revolucionárias, mas eu acho que esse cara vai dar muito trabalho pro Bolsonaro. Infelizmente, eu acho que o Bolsonaro, ele pode até ter as melhores intenções, você sente que ele quer fazer o melhor pelo país, mas ele tem gente do lado dele que não é aquela coisa, não é porque tem gente, deve ter gente mal intencionada, mas também tem gente que sem noção. E essas pessoas vão ferrar com o Bolsonaro indiretamente. Porque, por exemplo, a questão lá daquele escândalo lá de alguém que era um assessor do Flávio e o cara teve ganhos indevidos. Só pelo fato do cara ter sido assessor do Flávio, já queima o Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro, porque é ligado ao Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro é ligado ao Jair Bolsonaro. Então ele já... Mesmo se Bolsonaro não tivesse nada a ver com isso, ele já se queima. Tudo que for feito agora, o escrutínio disso vai ser, por exemplo, qualquer coisa agora verá isso aqui. E isso tem que ser apurado. Se o Flávio Bolsonaro, até a esposa, a primeira dama, estiverem envolvidos em coisas erradas, eles têm que arcar com isso. É fato. Mas é aquela coisa, é muito complicado isso. Então é melhor, mas é bom que chama atenção para o pessoal ver, o que está acontecendo aí. As pessoas já ficam em alerta. Porque o que acontece é o seguinte, as pessoas apostaram no Bolsonaro, muitas, porque era aquela coisa, entre a hipótese e a certeza, as pessoas iam preferir pela hipótese, porque, por exemplo, Bolsonaro não é um ser humano. Ele pode errar, tá. Mas você sabia que o Haddad ia errar. É aquela coisa, o Haddad, o cara era pau mandado do Lula. Ele iria fazer de tudo para libertar Lula. Ele ia ferrar com o Brasil. Isso é fato. Agora Bolsonaro, sim. Bolsonaro, ele pode fazer muito pelo país. Só que ele tem falhas. Ele vai ter falhas. Isso é natural. Nós somos seres humanos. Todo mundo é. Claro que tem aquela coisa, a gente está em lua de mel ainda com o presidente, com o Jair Bolsonaro. Mas a lua de mel pode ser cortada em relação aos seus antecessores se já começar a ter essas picuinhas, se já tiver essas tretinhas, essa falta de unidade, conflito de interesses, não, os caras vão usar, poxa, agora eu tenho a máquina pública a meu favor, então eu não estou falando nem de corrupção, não é corrupção, eu falo no sentido assim que o vislumbre para, ao invés de lutar pela coletividade, pelo bem, né, da nação, vislumbrar só interesses próprios. Então eu vou usar, por exemplo, o meu cargo para que eu faça um palanque político para o futuro. Tipo, isso me dá por exemplo, eu fico pé atrás muito com a Joyce por causa disso. Apesar que ela foi sim injustiçada pelo fato que o Major Olímpio, ele é um cara que ele impediu muita gente ali no PSL que crescesse. Ele que manda ali no PSL de São Paulo. E enquanto ele estiver ali, ele faz o que ele faz o que ele quiser. Então ele por exemplo, poxa, por que o PSL não lançou um candidato a governador de São Paulo? Ele não queria que a Joyce saísse para governadora porque ela muito provavelmente ganharia. Não permitiu que o Luiz de Orleans de Bragança fosse candidato a governo, apesar que ele, como deputado federal, ele pode fazer um bom trabalho. Mas aqui tá, tem bons e maus nomes, todo partido é assim. Mas é melhor a gente ligar o alerta vermelho agora, o piscar o alerta, ó, tá errado isso. É até bom que venha público, porque daí esse povo já se toca, vamos parar aqui, vai dar merda, vamos dar munição pro inimigo e depois vai ser pior.
E a questão também do Eduardo Bolsonaro, tá? O Eduardo Bolsonaro tem as qualidades dele, ele parece ter ele parece que tem um futuro muito promissor, mas eu acho que ele no momento eu acho que ele não está apto ainda para ser um sucessor no futuro, do Bolsonaro no futuro. Eu acho que falta, se ele até lá ele amadurecer mais, eu ainda acho que ele está muito, como eu posso dizer, muito imaturo ainda. Apesar que ainda é muito cedo, mas é muito cedo ainda. O Bolsonaro nem começou o governo dele, já vão pensar no sucessor dele, tá? Mas vamos pensar que o tempo passa rápido. O tempo passa rápido. Será que até lá ele pode se tornar um nome forte de confiança para que o eleitor confie nele? Eu acho que o Flávio Bolsonaro tem mais capacidade, tem mais maturidade para exercer ser um futuro tipo presidente, porque ele seria o fato de, assim, que nem tem analogia com os Estados Unidos, o Bush pai e o Bush filho. O Bush pai morreu esses dias, então ficou o presidente é o Bush pai, e depois veio o Bill Clinton, depois veio o George W. Bush, que é filho do outro. Será que no futuro teremos, por exemplo, Jair Bolsonaro, o seu sucessor, e depois um filho do Bolsonaro, tá? Mas qual que é a certeza que esse filho do Bolsonaro vai exercer com a mesma capacidade? É aí que tá. Que não quer dizer que você é filho de alguém, de uma ilustre personalidade, que é certeza que você vai desempenhar com o mesmo talento, a mesma perspicácia, a mesma capacidade. O filho do Pelé jogou como Pelé, até reverberou por algumas situações ruins. O filho do Schumacher, não sei, é muito novo. Deixa eu ver outro exemplo. Exemplo no esporte tá aí. O cara, por exemplo, o filho dele não conseguia repetir o feito do pai. A política talvez seja um pouco diferente, que a política é outro contexto, mas vamos ver, né? Eu só acho que a gente tem que ficar de olho nessas figuras do PSL aí, que muita gente vai prejudicar o Bolsonaro indiretamente. E isso é ruim. Isso é ruim pelo fato, não é eu estou falando pelo endeusamento político do político. Eu falo porque, além de político, ele vai ser o chefe de Estado desse país. Você vendo que, mesmo quem quer goste ou não dele, ele vai ser o presidente de todos os brasileiros. Se ele for prejudicado, não prejudica o governo Bolsonaro, prejudica o Estado brasileiro. Se o Estado brasileiro é prejudicado, nós todos seremos prejudicados indiretamente, gostando ou não dele. Por exemplo, a Dilma foi a presidente que muitas pessoas não gostavam dela, mas as ações equivocadas dela ferravam conosco. Então, mesmo não gostando dela, se a gente torcesse para ela se ferrar, ela poderia se ferrar ferrando a gente. Então, tinha que ter, não era uma torcida ruim. Você via que ela era uma pessoa inapta para o cargo, mas suas ações equivocadas, estamos pagando preço até agora. E vamos continuar pagando. Pelo menos nos 2 primeiros anos do mandato do Bolsonaro, ainda vai sentir as cagadas da Dilma ainda, indiretamente. Então é complicado. Então vamos ver o que acontece. Mas vamos ficar alerta assim.